A palavra de Deus está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Escuta isso como é forte. Dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Escuta essa palavra, porque essa palavra tem um poder de transformação. Existem coisas na sua vida, na minha vida, que são coisas boas. Mas existem também coisas que são aconselháveis. Isso aqui é aconselhável. Mas também tem coisas que são necessárias. E é importante a gente entender e colocar, ordenar cada coisa no seu lugar. O que é bom, o que é aconselhável e o que é necessário. Por exemplo, ter um carro é muito bom. Mas para um taxista, ter um carro é necessário. Entenda a diferença? É bom ter um carro, mas para um taxista é uma necessidade. Vou dar um exemplo: viajar de avião é muito bom, sim, mas para quem trabalha viajando de norte a sul do país, do Brasil, como um país continental como o Brasil, é uma necessidade, é necessário, porque senão ele passaria para sair do sul a chegar ao norte do Brasil meses viajando de forma rodoviária. Por isso eu digo para você, é preciso classificar na sua vida cada coisa em seu devido lugar, dando a devida ordem. Nós temos um grande problema em nossa vida: nós não colocamos as coisas na ordem correta de valor em nossa vida. Por isso que muitas famílias estão desestruturadas, porque nós não colocamos as coisas na ordem certa. Nós damos muitas vezes o primeiro lugar a coisas até boas e o último lugar às coisas necessárias. E na verdade, no grau de valor, a escala é necessário. É necessário em primeiro lugar. Por exemplo, eu vejo pessoas que investem tanto em coisas, investem. Quando eu falo investir, investir tempo e dinheiro. A sua atenção, investe sua atenção, sabe? Em festa, em bebedeira, em coisas fúteis, em futilidade, que são até boas. Eu não estou nem criticando, não. São coisas que trazem até um prazer momentâneo, mas que não investem na sua família. Nem investe tempo nem dinheiro. Quantos homens que eu tenho aconselhado, que eu pergunto: sua família é importante? Aí diz para mim: família é uma coisa muito importante, mas engraçado que o final de semana o tempo é investido com os amigos, com bebida, com não sei o quê, e não esquece de investir tempo naquilo que realmente, tempo e inclusive dinheiro também, naquilo que realmente importa, que é importante, que é a sua família. Então perceba que nós muitas vezes trocamos, até sabemos o que é importante, mas nós damos uma atenção maior, ou seja, um investimento maior naquilo que não é mais importante. E é preciso a gente perceber na nossa vida o que é importante. Quando a gente pergunta às pessoas, todo mundo responde: tua vida espiritual é importante? Todo mundo: é necessária? Sua família é necessária? Mas é engraçado que a gente deixa por último a vida espiritual, por último a família, por último as coisas. Você pergunta, eu faço essas perguntas às pessoas nos atendimentos, eu pergunto isso e as pessoas se contradizem. Me coloque aqui numa lista quais são as coisas necessárias e essenciais da sua vida e quais são as coisas acessórias. Então normalmente o pessoal coloca, muitos homens que eu atendo colocam o quê? Coisas importantes: família, Deus, entendeu? Colocam sempre isso. E aí como coisas acessórias, lazer, amigos, né? Festas. E é engraçado que onde é que ele tem gastado mais tempo? Aqui, no acessório, do que gastado tempo no principal. E aí Jesus vem falar uma coisa muito forte. Existem duas coisas que Jesus deixa claro: a necessidade. Quais são as duas coisas que Jesus deixa claro que são necessidades em nossas vidas? Ele deixa muito claro.
Jesus deixa isso de uma forma assim, muito clara para nós, meus irmãos. Quais são as necessidades? Primeiro, necessidade de rezar sempre. A primeira necessidade está aqui no Evangelho. Necessidade de rezar sempre. O que é isso? Rezar em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias boas, mas também nas circunstâncias ruins. É preciso rezar sempre, que Jesus diz. Nos momentos alegres eu preciso rezar, mas também nos momentos tristes. Sabe? Na dor sim, mas também no amor. Eu preciso entender que eu vou rezar sempre, que Jesus fala é o quê? Em todas as circunstâncias, boas e ruins, alegres e tristes, sabe? Dolorosas ou amorosas, buscar orar sempre. Quando eu estou aqui com vocês todos os dias, as pessoas até me perguntam assim, tu não tem folga não? Todo dia tu está aqui, é domingo, e domingo, você está aqui. Primeira coisa, eu quero mostrar para você que não existe uma folga da oração, não existe férias de oração, não existe final de semana de oração, sem oração. Não tem assim, vou tirar meu final de semana. Não, gente, não é obrigado a passar o dia inteiro em oração, mas eu preciso rezar sempre, eu preciso ter a oração sempre em frente à minha vida, eu preciso estar sempre olhando. Então, não é uma questão de que não tem folga, não. Deus me livre de tirar folga de Deus. Deus me livre de tirar folga do Senhor. A gente tira folga de coisas que nos dão trabalho, entenderam? Então, e a segunda coisa que Jesus fala, nunca desistir. Quais são as duas coisas necessárias? Primeira necessidade, rezar sempre. E segunda necessidade, Jesus fala, nunca desistir. E agora pega, porque essa palavra agora vai esquentar agora. Escuta bem. Nunca desistir. Jesus dá o exemplo de uma viúva, vocês ouviram na história, de uma viúva insistente. Pega isso daqui que é poderoso demais. Jesus dá um exemplo de uma viúva insistente, que de tanto insistir e de nunca desistir, ela conseguiu que o juiz, mesmo sendo injusto, escute bem a palavra deixa claro, era um juiz injusto, que não gostava de fazer justiça, que nem ligava para a causa dela, mas de tanto ela insistir, de nunca desistir, o juiz, mesmo sendo injusto, lhe fez justiça. Isso aqui é poderoso demais. Meu irmão, se um juiz injusto fez justiça por causa da insistência, o que dirá o justo juiz? O que dirá o Senhor do céu e da terra? O que Ele vai fazer na sua vida se você insistir, se você tiver uma oração persistente, se você for um homem de vigor na oração, de poder na oração, se você for uma mulher poderosa em oração, o que fará o Senhor na sua vida? Isso daqui é forte demais. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, a nossa oração, ela precisa ser muito mais perseverante, muito mais insistente. Muitas vezes, nós mal começamos a rezar, a gente mal começou a rezar e já desiste. Tem gente que diz assim, eu comecei a rezar, eu fiz uma semana, eu desisti. Ele não vê nem 30 dias de graça, ele já desistiu. Entende? Às vezes o que nos falta na nossa oração, e quem está ensinando não sou eu não, é Jesus que está dizendo. Às vezes nos falta uma capacidade de insistir mais, de persistir mais. A direção é do próprio Jesus, que para se alcançar a justiça, é preciso nunca desistir. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui comigo, nessa unidade, bata no peito e diga assim, eu nunca desisto de rezar. É preciso dizer isso, sabe? Eu não desisto de rezar. Eu não desisto de rezar. A oração precisa ser, Jesus que ensinou, insistente e persistente. E aí ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Deus lhes fará justiça bem depressa. Ei, meu irmão, Deus te fará justiça bem depressa. Deus te fará justiça bem depressa. Oração, meu irmão, minha irmã, quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos, lembrou as duas palavras de hoje? Rezar sempre e nunca desistir. Ei, rezar sempre e nunca desistir. Mas antes disso, eu preciso colocar as coisas em ordem. A oração vem primeiro. E aí eu vou rezar sempre e eu nunca vou desistir. E aí Deus te fará justiça. Geraldinho, mas estão me perseguindo, estão me caluniando. Não acontece disso, né? Estão me difamando, estão me invejando,
estão puxando meu tapete, estão tentando passar a perna em mim, estão tentando fazer isso. Se você rezar sempre e não desistir nunca, podem puxar seu tapete, podem te caluniar, podem te difamar, podem passar o rasteiro em você, podem fazer o que fizerem, que Deus te fará justiça 1, 2, 10, 1000, 1 milhão de vezes que forem necessárias. Deus te fará justiça. Por quê? Porque quem reza sempre e quem não desiste nunca, ele vai sempre ser mais que vencedor. Quem reza sempre, não desiste nunca, vai ser sempre mais que vencedor. Para de olhar para os males, para os invejosos, para de olhar para os perseguidores, olha para o Senhor. Fixa seus olhos no Senhor. Se você fixar os seus olhos no Senhor, se você fixar os seus olhos na oração, sabe o que é que vai acontecer com esse povo que deseja o seu mal? No máximo eles vão ficar envergonhados, como diz a palavra, não é isso? Confundidos, como é que diz a palavra? Confundidos e envergonhados. Então quero só te dizer uma palavra: Deus te fará justiça bem depressa. E o salário deles vai ser o quê? Vão ficar confundidos e envergonhados. O que aconteceu? O que é que ela tem? O que é que ela tem? Está aqui o segredo, a grande arma. Jesus colocou, a parábola começa, Jesus contou aos seus discípulos a parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Pode dizer bem forte: eu vou rezar sempre e nunca vou desistir.